sofre novamente uma reflexão e uma nova refração. Bom, nós temos duas situações distintas para a mudança de fase quando há incidência de uma onda sobre uma interface. Quando nós temos uma incidência de uma onda de um meio 1 para um meio 2, sendo que no meio 2 o índice de refração é maior, a onda muda a sua fase por 180 graus, que é o caso que temos aqui para ar, e aqui um filme qualquer N2, sendo o índice de refração N2 maior do que N1, quando essa onda incide aqui na superfície, a sua parte refletida muda a fase de 180 graus. Entretanto, a onda refratada, ela não modifica de fase, ela continua com a mesma fase da onda inicial. Quando essa onda foi refratada inicialmente, ela incide na segunda interface, a parte dela que é refletida não muda a sua fase, assim como a refratada. Nesta segunda interface não há mudança, porque a onda que está incidindo na interface está vindo de um meio em que o índice de refração é maior do que o índice de refração do outro meio. Então, ela reflete, aqui sofre refração, então não há mudança de fase com esta onda, que foi primeiro refratada, depois refletida e novamente refratada. Bom, lembrando que dentro de um meio de índice de refração N, o comprimento de onda passa a ser lambda dividido pelo índice de refração, e que a diferença de percurso que temos aqui dentro para duas ondas, observa que se essas duas ondas, 1 e 2, interferem em algum ponto aqui fora, nós temos duas situações. Primeiro, esta onda mudou de 180 graus de fase, e esta onda aqui, ela vai mudar de fase devido exclusivamente à diferença de caminho óptico que ela teve que percorrer no interior do filme. Certo? Como este comprimento L aqui do filme é muito pequeno, né, nós podemos aproximar essa diferença de percurso desta onda 1 para a onda 2 simplesmente como 2 vezes L. E podemos obter, então, para uma interferência construtiva, 2L, a diferença de percurso, M mais o meio de lambda, do comprimento de onda da luz no meio 2. Se substituirmos o fato de lambda 2 ser igual a lambda sobre N2, nós obtemos esta expressão para interferência construtiva. Já para a interferência destrutiva, teremos a mesma diferença de percurso, o mesmo comprimento de onda, mas para a interferência construtiva, a diferença agora de percurso é simplesmente m lambda 2, de forma que 2 será igual a m. Então, m, sendo novamente números inteiros, nos dando aqui a localização das franjas escuras. Só como observação, é interessante observar que se o comprimento de onda da luz for muito maior do que a espessura do filme fino, leva-se em conta apenas a defasagem devido à reflexão, ou seja, apenas a defasagem de 180 graus entre a original e a onda refletida. Bom,
como vocês viram, né, no processo de interferência, é possível se medir o comprimento de onda de uma determinada onda, né? Um dos interferômetros mais utilizados, os instrumentos utilizados para fazer essa medição do comprimento de onda recebem o nome de interferômetro. Um dos interferômetros mais utilizados foi aquele proposto por Michelson em 1880, né? Nesse interferômetro, nós temos uma fonte de luz coerente, em geral e atualmente muito utilizado, um laser, né? Esse fonte de luz, ela é incidida sobre um espelho. Esse espelho permite que uma parte da onda continue o seu caminho original e uma outra parte é refletida num ângulo de 90 graus. Então, o feixe na linha original colide com o segundo espelho, sendo refletida novamente para o espelho original e refletida novamente em direção ao detector. A parte do feixe inicial que sofreu reflexão incide sobre um segundo espelho e é refletida para o espelho chamado coliminador original e, novamente, esse espelho original sendo transparente esse segundo raio, de forma que o raio que foi inicialmente refletido também chega ao detector. Então, neste caso, né, formam-se franjas circulares, franjas claras e também franjas escuras, como podemos observar aqui. Uma franja clara, uma franja escura. Uma outra franja clara e aqui uma outra franja escura. Tá? Bom, então, só resumindo, né, essa radiação que é proveniente da fonte, ela é colimada e dividida por um divisor de feixes. Né? Os feixes divididos são refletidos por dois espelhos e voltam para o divisor de feixes, de forma que um padrão de interferência é observado. Né? O que é interessante aqui é que, ao se variar a posição de um dos espelhos, muda-se a distância percorrida pela luz e o padrão ele pode se modificar. Tá? Michelson mostrou, com essa experiência, né, que o metro padrão era equivalente a 1.553.163.163,5 comprimentos de onda de uma luz monocromática que era emitida por uma fonte de cádmio. Né? Por esta medida, ele ganhou o prêmio Nobel em 1907. E, num experimento posterior, com a ajuda de Morley, né, Michelson e Morley mostraram, né, que utilizaram esse instrumento para medir a velocidade da luz no meio que considerava-se um meio no qual a luz se propagava. Né? Na época, então, se acreditava que uma onda eletromagnética não poderia se propagar no vácuo, ela deveria ter um meio mecânico para se propagar, e esse meio era chamado de éter. Tá? Bom, Michelson e Morley mostraram que a velocidade da luz no éter ou não era sempre a mesma, de forma que, com esse experimento, eles puderam mostrar eles mostraram que não era possível determinar a existência do éter.